Curiosidade sobre o Inário da CCB. Hinos de louvores e súplicas a Deus. Inário da Congregação Cristã no Brasil. Língua. O livro Hinos de Louvores e Súplicas a Deus é um inário utilizado nos cultos e serviços sacros da Congregação Cristã no Brasil. 1234 atualmente. Está em sua edição não. 5. Inários utilizados pela CCB antes da publicação de seu primeiro inário. Editar. Os primeiros membros da Igreja no Brasil empregavam o inário Salmos e Hinos em português e o Nuovo Inário Evangelico em italiano. Esse último foi utilizado até 1914, quando também passou a ser empregado o Inni Salmi Spirituali, contendo 195 hinos em italiano, sendo o primeiro inário editado pela Assembleia Cristiana Italiana de Chicago no ZI. O autor. Outras edições em italiano se seguiram, como em 1919, publicou-se também, nos Estados Unidos, o Nuovi Inni Salmi Spirituali, com 266 hinos, e, ainda em 1924, foi publicado o inário Inni Salmi Spirituali, com 313 hinos. Adicionalmente, se cantava de inários de coros, como o Cori Spirituali, Cori den Risveglio, dentre outros. Havia uma profusão de inários, por vezes sendo empregado diferentes inários, no mesmo culto, porém, a partir de 1928, consolidou-se uma padronização, com o novo inário denominado Nuovo Libro di Inni e Salmi Spirituali, com 375 hinos em italiano. Este inário, em seu prefácio, relata que é derivado de dois inários antecedentes, Inni Salmi Spirituali e do inário Nuovi Inni Salmi Spirituali. Era composto de dois inários, um para culto oficial, com 329 hinos em italiano, e o inário complementar de 46 hinos, para as escolas dominicais. Foi editado pela Congregazione Cristiana Italiana, de Chicago no ZI, e serviu de base para outros inários, como o Salmos, Himnos, Canticos Espirituales, editado pela Assembleia Cristiana Dinhons, essa Amor de Santa Fé, Inni Honor da Assembleia de Deus na Itália, e o Hinos de Louvores e Súplicas a Deus da Congregação Cristã no Brasil. Inário N1, versão mista, Nuovo Livro de Inni Salmi Spirituali, Novo Livro de Himnos e Psalmos Espirituais, 1932. Com o crescimento da denominação no Brasil, o missionário Luiz Francescon pediu aos anciães brasileiros para traduzirem alguns hinos para o português, surgindo então, no ano de 1932, o primeiro inário publicado pela Congregação Cristã no Brasil. O novo inário compunha-se de duas partes. A primeira era formada pelos 329 hinos em italiano do inário Nuovo Libro di Inni e Salmi Spirituali, e a segunda, que ia do não. 330 ao 518, era formada pelos hinos traduzidos para o português, acrescidos por algumas composições realizadas pelos membros da CCB. Essa versão teve poucos volumes. Aproximadamente uma tiragem de 3.900 exemplares, sendo 50 inários mistos de couro e 3.850 mistos simples. É uma versão muito rara, tendo sido recolhida devido às questões políticas da época, política nacionalista da era Vargas. Como é de conhecimento de quase todos, nas nossas igrejas, até fins de março de 1932, só eram usados himnos em idioma italiano. Entretanto, com o contínuo desenvolvimento dessa obra neste país, mormente no interior do nosso estado, já prevíamos a necessidade de serem usados também entre nós himnos, no nosso idioma. Para sanar essa lacuna, durante longo tempo, alguns dos nossos membros colaboraram eficazmente na tradução e compilação de uma quantidade de himnos em idioma português. Congregação Cristã no Brasil, 1933, página 8, João Finotti,
Miguel Oliva e João Baptista, Vó não, trabalharam nesse inário. Inário N1, versão somente em português, Novo Livro de Himnos e Psalmos Espirituais, 1934. Em 1934, já havia um inário inteiramente em português, intitulado Novo Livro de Himnos e Psalmos Espirituais. Possuía os 189 hinos em português da versão mista, com algumas pequenas modificações, e também foi mantida a mesma numeração dos hinos 330 ao 518. Este foi o primeiro inário totalmente em língua portuguesa da Congregação Cristã no Brasil. De acordo com registros do relatório oficial da CCB de 1935, no período de 1934 e 1935, foram vendidos 2.425 inários bilíngues, enquanto que no mesmo período foram vendidos apenas 1.677 inários em português, ou seja, a versão em português representou apenas 40% das vendas, o que é indicador da predileção dos fiéis pela continuidade da versão anterior. Himnos e Psalmos Espirituais N2, setembro de 1943. Como o inário não. 1. Foi feito às pressas, várias poesias ficaram comprometidas, requerendo uma revisão. Essa revisão seria o inário não. 2. Intitulado Himnos e Psalmos Espirituais, N2, datado de setembro de 1943, somente em português. Segundo o próprio prefácio, esse inário foi o melhor que se adaptava ao desenvolvimento da congregação cristã no Brasil, ou seja, conforme o processo de transição e acomodação da Igreja ao povo brasileiro. Igualmente, revela que a maioria das melodias sacras deste inário pertence a autores americanos, italianos, de outras nacionalidades, e também contribuição de membros da CCB. O estudo analítico da evolução do inário da congregação certamente revelaria diversas etapas do crescimento e desenvolvimento dessa nova igreja, explicando sua rápida transição da cultura predominantemente italiana para a brasileira, num período rápido de tempo. O elemento italiano, tanto racial como linguístico, foi a ponte atravessada pela nova igreja para atingir um rápido padrão de crescimento. O IN 198, p. 24. O inário ainda possuía uma qualidade muito inferior. Prevalecia uma tradução que não respeitava os padrões gramaticais vigentes da época. As elisões com vogais provocavam muita confusão, e a acentuação tônica não se enquadrava com a acentuação métrica musical. Sempre ao término dos hinos, era cantado o Amém. Foram disponibilizados 250 hinos para os cultos oficiais e 25 para as reuniões de jovens e menores. Hinos de louvores e súplicas a Deus, livro N3, março de 1951. Depois de 8 anos, foi preciso editar uma nova versão do inário. Foi então que surgiu o inário N3, com um novo título, Hinos de Louvores e Súplicas a Deus. Este inário continha 330 hinos e era datado de março de 1951. Sua principal organizadora foi a Naspina Finotti, que também participaria da compilação dos inários 4 e 5. Sua característica fundamental foi a atualização radical das letras dos hinos, pois houve grandes reformas ortográficas na língua portuguesa. Já na parte musical, praticamente não houve alteração, apenas a extinção do Amém nos finais de cada hino entoado. Neste inário já havia uma classificação de vários hinos especiais para abertura, oração, palavra, encerramento, e o asterisco marcando até onde se tocava a introdução dos hinos. Hinos de louvores e súplicas a Deus, livro N4, março de 1965. Em março de 1965, após 14 anos da última atualização, e ainda com os mesmos argumentos, houve outra reforma no inário, mantendo o mesmo título, Hinos de Louvores e Súplicas a Deus,
apenas com a referência de livro número 4. Sua principal alteração foi a reformulação total da clave de Fá. Foram corrigidos também vários erros de português, de prosódia, de acentuação, de harmonia. Foram tiradas várias passagens, contratempos e ornamentos que induziam os músicos a florear livremente, tirando o sentido sacro dos hinos, ficando apenas nos hinos 93, 125 e 420, continha 400 hinos para cultos oficiais, 50 hinos para as reuniões de jovens e menores, e 7 coros. Dentre os 400 hinos foram separados hinos para Santa Ceia, batismo, funeral e encerramento. Dentre os demais, ainda existia uma classificação que melhor se encaixava no desenvolver dos cultos, mas não receberam o sinal exclusividade. Apesar de ser datado de 1965, este inário sofreu diversas atualizações, com o decorrer do tempo, sendo as principais. Por volta de 1975, o hino 376, Vinde, benditos de meu Pai, teve sua partitura, Gotteraut Fans den Kaiser, substituída. Por volta de 1976, foram inseridos nos inários musicais os 12 pontos de doutrina da CCB. Em 1980, recebeu a sinalização para arcadas. Em 1985, recebeu a sinalização para respiração, sendo vírgulas maiores para respirações mais longas e as vírgulas menores para respiração curta. Em 1990, surgiram os primeiros inários, no formato encadernado, com espiral. Até então, todos os inários antigos e versões anteriores eram em brochuras, o que foi extinto com o tempo. Em 1992, surgiu o inário exclusivo para organistas, capa cinza, com dedilhados, inversões e alterações próprias. Em 2002, surgiram inários em outras tonalidades, Mi bemol, capa vinha, e Si bemol, capa azul. Até então, só existia a versão capa preta em Dó maior. Além dessas atualizações, a língua portuguesa ainda sofreu outras reformas ortográficas, obrigando outras atualizações. Alguns acidentes ocorrentes, principalmente os B-quadros, foram extintos. Para evitar redundância musical, também surgiram inários de diversos tamanhos, inários musicais, gigante, médio, intermediário e pequeno, e de canto, gigante, médio e pequeno. Foram adquiridos os direitos autorais dos hinos, e o inário foi registrado no Ministério da Educação e Cultura. Também foi inserida uma página para identificação do usuário. Em 2002, surgiu o inário de canto com capa branca e também o inário exclusivo em braille. Hinos de louvores e súplicas a Deus, livro N5, junho de 2012. Em fevereiro de 2007, uma comissão iniciou a revisão do Inário 4. Após o trabalho, foi publicado em junho de 2012 o 5º livro de hinos da Congregação Cristã no Brasil, substituindo o livro número 4, que perdurou por 47 anos. É utilizado em todo o Brasil desde o dia 17 de março de 2013. O Inário número 5 trouxe diversas alterações, mudanças na figuração e na letra de hinos, com dificuldades para cantar, retirada de algumas referências a locais, retirada de palavras com duplo sentido, revisão ortográfica, mudanças nos hinos, que ficaram ainda com os arpejos e passagens do Inário número 3. Revisão harmônica, os acompanhamentos, principalmente o baixo, receberam alterações para que sua execução fosse mais melódica do que marcante. Revisão de respirações e de frases, diminuição de alguns hinos muito longos, inário especial para cordas, com arcadas para violinos, violas e violoncelos, ligaduras e clave de Dó para as violas, acréscimo de pedaleira e ligaduras nos inários para organista. Os 450 hinos e 6 dos 7 coros foram mantidos, nesta edição, com o acréscimo de 29 hinos novos, e a adaptação de um coro para um hino de 4 estrofes.
perfazendo assim 480 hinos, 430 para os cultos oficiais, 50 para as reuniões de jovens e menores e 6 coros. Algumas melodias foram trocadas, como a famosa melodia havaiana On Raui utilizada no hino 383, Não Tardará, do Inário 4, embora mantendo a letra, Quem S Comencion, de Toru Reis, melodias que se repetiam em mais de um hino, também foram trocadas. Outras melodias tiveram algumas modificações ou supressões. Deus te abençoe por ter chegado até aqui. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam essas curiosidades sobre o Inário CCB. Inscreva-se no canal para todos os dias se aproximar cada vez mais de Deus.